Imagine só, você, com 50, 60 anos, trabalhando a vida inteira, juntando cada centavo na poupança. De repente, aparece um homem elegante, de terno caro, prometendo que você pode dobrar seu dinheiro criando avestruzes. Parece loucura? Pois saiba que mais de 40 mil brasileiros acreditaram nessa promessa e perderam tudo. A história que você vai conhecer hoje não é apenas sobre um golpe. É sobre sonhos despedaçados, famílias destruídas e uma das maiores fraudes da história do Brasil. Uma história que começou com uma ave exótica e terminou com lágrimas de desespero. Era 2004. O Brasil vivia um momento de otimismo econômico. As pessoas tinham esperança, dinheiro na poupança, planos para o futuro. Foi nesse cenário que surgiu um homem chamado Arthur Teixeira, baixinho, careca, sorriso fácil. Aos olhos de muitos, ele parecia apenas mais um empresário bem-sucedido. Mas Arthur tinha um plano. Um plano que envolveria a ave mais alta do mundo, o avestruz. Você sabia que um avestruz pode viver até 80 anos? Que uma fêmea bota até 60 ovos por ano? Que a carne de avestruz é mais saudável que a bovina? Eram essas as informações que Arthur espalhava em suas palestras pelo Brasil afora. O empresário chegava às cidades do interior com sua equipe, alugava salões de hotéis, organizava apresentações pomposas, slides coloridos, números impressionantes, depoimentos emocionantes, tudo muito profissional, muito convincente. A proposta era simples, ou pelo menos parecia simples. Você investia na Avestruz Master, a empresa de Arthur, e se tornava dono de avestruzes. A empresa cuidaria dos bichos para você. Em troca, você receberia uma rentabilidade mensal de 3%. 3%. Na época, a poupança rendia menos de 1% ao mês. Dona Maria, de Ribeirão Preto, foi uma das primeiras a acreditar. 62 anos, viúva, tinha uma quantia guardada da venda da casa onde morou por 30 anos. Ele falou que eu ia ter uma renda todo mês, que eu não ia precisar me preocupar mais com dinheiro. Lembrava ela anos depois, com os olhos marejados. Seu João, aposentado de São Carlos, vendeu o sítio da família. 40 hectares que pertenciam à família há 3 gerações. Tudo para investir nos avestruzes de Arthur. Pensei nos meus netos, no futuro deles, dizia ele, a voz embargada pela emoção. A Avestruz Master crescia rapidamente. Escritórios em várias cidades, funcionários bem vestidos, material publicitário de primeira qualidade. Arthur aparecia em programas de televisão, dava entrevistas para jornais. Era a cara do sucesso. Mas havia algo que os investidores não sabiam. Algo que só seria descoberto anos depois. Os avestruzes existiam mesmo. Arthur não estava mentindo sobre isso. A empresa tinha fazendas, tinha os bichos, tinha a estrutura. O problema era outro. Um problema muito mais grave, muito mais cruel. Você já ouviu falar em esquema Ponzi? É quando você paga os primeiros investidores com o dinheiro dos novos investidores. Charles Ponzi inventou essa técnica nos Estados Unidos, em 1920. E funciona, até o dia que não funciona mais. Era exatamente isso que Arthur estava fazendo. O dinheiro dos novos criadores de avestruz pagava os rendimentos dos antigos. Uma bola de neve que só cresce até derreter completamente. Nos primeiros anos, tudo parecia perfeito. Os investidores recebiam seus 3% religiosamente. Alguns até indicavam amigos, parentes, vizinhos. A notícia se espalhava. Tem um negócio lá de avestruz que está dando muito dinheiro? Mas, em 2007, algo mudou. Você já teve aquela sensação de que alguma coisa estava errada, mas não conseguiu identificar exatamente o quê? Foi isso que começou a acontecer com alguns investidores da Avestruz Master no final de 2006. Dona Aparecida, de Campinas,
foi uma das primeiras a notar. Ela tinha investido R$ 50 mil, toda a sua reserva de emergência, e vinha recebendo os 3% mensais certinhos há 2 anos. Mas em dezembro de 2006, o pagamento atrasou 1 semana. A secretária disse que era problema no sistema, que ia normalizar logo, lembrava a dona Aparecida. Eu acreditei. Por que não acreditaria? Janeiro de 2007 chegou e novamente atraso. Dessa vez, 2 semanas. As desculpas se repetiam. Problema no banco, sistema fora do ar, férias coletivas na fazenda. Sempre uma explicação plausível, sempre uma promessa de que tudo se resolveria em breve. Mas os investidores mais atentos começaram a se organizar. Criaram um grupo, começaram a trocar informações e descobriram que não eram os únicos com problemas. Seu Antônio, de Franca, tentou visitar uma das fazendas da Avestruz Master. Queria ver meus bichos, explicava ele. Afinal, eu tinha pago por 200 avestruzes. Tinha direito de vê-los, né? A resposta da empresa foi evasiva. As fazendas ficam em área rural. É perigoso para pessoas de idade. Além disso, pode estressar os animais. Quando seu Antônio insistiu, disseram que ele precisava agendar com antecedência, que havia protocolos sanitários rígidos. Protocolo sanitário para ver avestruz? Seu Antônio achou estranho, mas não insistiu. Ainda não. Enquanto isso, Arthur Teixeira continuava sua vida de sucesso aparente. Carro importado, roupas caras, viagens internacionais. Em suas redes sociais, sim, ele era ativo nas redes sociais da época. Postava fotos de restaurantes finos, hotéis de luxo, sempre com o sorriso confiante de quem estava no controle da situação. Mas por trás dessa fachada, a matemática implacável de um esquema Ponzi estava fazendo seu trabalho. Para pagar 3% ao mês para 40 mil investidores, a Avestruz Master precisaria de um fluxo constante de novos investidores. E esse fluxo estava diminuindo. Todo esquema Ponzi tem uma data de validade, explica o delegado que investigou o caso anos depois. É como uma bomba relógio. Você não sabe quando vai explodir, mas sabe que vai explodir. Em março de 2007, os atrasos se tornaram mais frequentes. Alguns investidores receberam apenas metade do prometido, outros, nada. As desculpas da empresa ficaram mais elaboradas. Seca na região das fazendas, gripe aviária que afetou parte do plantel, problema com exportação para mercado internacional. Foi quando Dona Helena, de Araraquara, tomou uma decisão corajosa. Ela tinha investido R$100 mil, dinheiro da venda de um apartamento que herdara da mãe. Com os atrasos constantes, decidiu que queria sair do negócio. Eu disse para eles, não quero mais os 3% todo mês. Quero meu dinheiro de volta. Todo ele. A resposta da Avestruz Master foi um choque. Senhora Helena, a senhora investiu em avestruzes. Para recuperar o investimento, precisamos vender os animais. Isso leva tempo. Quanto tempo? Perguntou Dona Helena. 6 meses, talvez 1 ano. Depende do mercado. 1 ano? Dona Helena não esperava por isso. E descobriu que não era a única. Dezenas de outros investidores tinham feito a mesma pergunta e recebido a mesma resposta evasiva. Foi aí que alguém fez a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer. E se formos todos juntos visitar as fazendas, sem avisar antes? A ideia parecia simples. Afinal, se eles eram donos de avestruzes, tinham direito de vê-los, não é mesmo? Mas eles não faziam ideia do que iriam descobrir. 23 de junho de 2007. Data que ficará para sempre na memória de 17 investidores da Avestruz Master. Foi o dia em que eles decidiram fazer uma visita surpresa às fazendas da empresa. O grupo se organizou em sigilo. Alugaram uma van, saíram de madrugada de São Paulo com destino a Itirapina, no interior, onde supostamente ficava uma das maiores fazendas da Avestruz Master.
Segundo os materiais publicitários da empresa, lá viviam mais de 10.000 avestruzes. Dona Maria José estava no grupo. Ela tinha investido R$ 80.000, toda sua aposentadoria acumulada em 20 anos de trabalho como professora. Eu só queria ter certeza de que meu dinheiro estava seguro, dizia ela, enquanto a van cortava a estrada rumo ao interior. Chegaram à fazenda por volta das 10 da manhã. O que viram os deixou perplexos. O portão estava fechado. Não havia movimento, não havia funcionários. Mais estranho ainda, não se ouvia ruído algum. E quem já esteve perto de avestruzes sabe que eles fazem barulho. Muito barulho. Seu Joaquim, o mais corajoso do grupo, decidiu pular a cerca. Se os bichos são nossos, a gente tem direito de entrar, justificou. Do outro lado da cerca, seu Joaquim encontrou algo que o fez gelar o sangue. A fazenda estava praticamente vazia. Havia algumas construções, é verdade. Currais, galpões, até uma pequena chocadeira. Mas avestruzes? Ele contou exatamente 23. 23 avestruzes em uma fazenda que deveria abrigar 10.000. Gente, vocês precisam ver isso aqui, gritou seu Joaquim para o grupo do lado de fora da cerca. Um por um, os 17 investidores entraram na propriedade. O que viram foi devastador. Placas enferrujadas, equipamentos abandonados, mato crescendo por toda parte. Aquilo não parecia uma fazenda em funcionamento. Parecia um cenário abandonado de filme. Dona Conceição, que havia investido R$ 60.000, começou a chorar. Onde estão os meus avestruzes? Onde está o meu dinheiro? Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Em um dos galpões, encontraram pilhas de documentos, contratos, planilhas, anotações à mão. E ali, negro no branco, estava a prova do que suspeitavam. A Avestruz Master havia vendido os mesmos avestruzes para centenas de investidores diferentes. Um único avestruz, digamos o de número 1023, aparecia como propriedade de 15 pessoas diferentes. A Fazenda São João, que segundo os contratos abrigava 5.000 avestruzes, na verdade nunca tinha tido mais de 200 animais. Era tudo mentira, murmurava seu Antônio, folheando os documentos com as mãos trêmulas. Tudo mentira. O grupo decidiu procurar outras fazendas da Avestruz Master na região. A história se repetiu. Propriedades abandonadas ou semi-abandonadas, pouquíssimos animais, documentação confusa. O império dos avestruzes de Arthur Teixeira era, na verdade, um castelo de cartas. De volta para São Paulo, os investidores estavam em estado de choque. Alguns choravam, outros permaneciam em silêncio absoluto. Todos processavam a mesma realidade devastadora. Haviam sido enganados, completamente enganados. Dona Maria José foi a primeira a falar. E agora? O que a gente faz agora? A resposta veio de seu Joaquim. A gente vai atrás desse homem. E a gente vai atrás da nossa justiça. Sintiri, mas encontrar Arthur Teixeira não seria tão fácil quanto imaginavam. Quando tentaram ligar para os telefones da empresa, descobriram que haviam sido desconectados. O escritório principal em São Paulo estava fechado. As secretárias sumiram. E Arthur? Arthur havia simplesmente desaparecido. Foi aí que descobrimos que não éramos apenas 17 pessoas enganadas. Éramos 17 pessoas, entre 40.000, que haviam perdido tudo para o mesmo homem. A dimensão real do golpe estava apenas começando a ser revelada. Quando a notícia do golpe da Avestruz Master começou a se espalhar, em agosto de 2007, o Brasil inteiro ficou chocado. Não pela existência de mais uma fraude, mas pela dimensão dela. 40.000 investidores, 3 bilhões de reais. Número que, mesmo hoje, 17 anos depois, ainda impressiona. Para entender como um golpe dessa magnitude foi possível, precisamos voltar no tempo
e conhecer melhor o homem por trás dele. Arthur Teixeira de Melo, na época com 45 anos. Arthur não era um criminoso comum. Formado em administração, tinha trabalhado em empresas respeitáveis, chegou a ter seu próprio negócio no ramo de informática. Por fora, era um homem bem-sucedido, casado, pai de 2 filhos. O tipo de pessoa em quem você confiaria seu dinheiro. Ele tinha o dom da palavra. Lembra Fernando Silva, ex-funcionário da Avestruz Master, que concordou em falar conosco. Conseguia convencer qualquer pessoa. Eu mesmo acreditei nele por anos. Fernando trabalhava no departamento de captação da empresa. Sua função era organizar as palestras que Arthur dava pelo interior do país. Todo final de semana a gente estava numa cidade diferente. Sempre hotéis bons, material publicitário de primeira. Arthur não economizava em nada. As palestras seguiam sempre o mesmo roteiro. Arthur chegava elegantemente vestido, cumprimentava as pessoas uma por uma, fazia questão de saber o nome de todos. Seu João, como está a família? Dona Maria, como vai a saúde? Esse cuidado pessoal era fundamental para ganhar confiança. Depois, começava a apresentação. Slides com fotos de avestruzes majestosos, gráficos mostrando o crescimento do mercado de carnes exóticas, depoimentos de investidores satisfeitos. Tudo muito profissional, muito convincente. O avestruz, dizia Arthur com sua voz grave e pausada, é o investimento do futuro. A carne tem menos gordura que o frango. O couro é mais resistente que o bovino. As penas são valorizadas na Europa. Estamos falando de um animal que vai revolucionar a agropecuária brasileira. E os números que ele apresentava eram realmente impressionantes. Uma fêmea de avestruz põe até 60 ovos por ano. Cada ovo pode ser vendido por R$ 200 para restaurantes finos. A carne pode chegar a R$ 40 o quilo. O couro é exportado para a fabricação de bolsas e sapatos de luxo. Façam as contas, desafiava Arthur. Um casal de avestruzes pode gerar uma renda anual de R$ 15 mil. Se vocês investirem R$ 100 mil em 5 casais, em poucos anos terão um patrimônio de centenas de milhares. Mas a jogada de mestre de Arthur não eram os números, embora fossem convincentes. A jogada de mestre era emocional. Ele contava histórias. História de Dona Juraci, de 70 anos, que investira sua aposentadoria e agora recebia R$ 4 mil por mês. História de seu Manoel, viúvo, que garantiu o futuro dos netos com os avestruzes. História de Dona Carmen, que conseguiu pagar o tratamento de câncer do marido com os lucros da criação. Essas pessoas existiam mesmo? Perguntamos a Fernando. Algumas sim, outras. Bem, digamos que Arthur tinha muita criatividade para criar personagens. O mais cruel é que Arthur não vendia apenas um investimento. Ele vendia esperança. Esperança de uma aposentadoria tranquila, de deixar algo para os filhos, de não depender de ninguém na velhice. Vejam bem, dizia ele, olhando diretamente para a plateia. Vocês trabalharam a vida inteira. Merecem descansar com dignidade. Os avestruzes podem dar essa dignidade para vocês. E funcionava. Ao final de cada palestra, dezenas de pessoas se aproximavam para saber mais. Algumas investiam na hora mesmo, sacando dinheiro da conta corrente pelo celular ou assinando cheques. Fernando lembra de uma cena que o marcou. Uma vez, em Ribeirão Preto, uma senhora de uns 70 anos se aproximou do Arthur depois da palestra. Ela tinha uma sacolinha plástica cheia de dinheiro. Notas de 50, 20, 10 reais. Era a aposentadoria de 6 meses que ela tinha juntado. Seu Arthur, ela disse, esse é todo o meu dinheiro. O senhor pode transformar ele em avestruz para mim? Arthur pegou a sacola, contou o dinheiro, eram R$ 4.300, e disse, Dona Maria, a senhora acaba de comprar a sua tranquilidade. E o que aconteceu com essa senhora? Perguntamos.
Fernando baixou os olhos. Ela perdeu tudo, como todos os outros. Mas naquele momento, em 2005, 2006, ninguém suspeitava de nada. Enquanto milhares de brasileiros sonhavam com a renda dos avestruzes, Arthur Teixeira vivia como um rei. E não fazia questão nenhuma de esconder isso. Casa em condomínio fechado de alto padrão em Alphaville. 2 BMWs na garagem. Viagens para a Europa 3 vezes por ano. Roupas das melhores marcas. Relógio Rolex, que custava mais do que muitos brasileiros ganham em 5 anos. Arthur sempre dizia que o sucesso tinha que ser visível. Conta Marcos Pereira, que foi sócio minoritário da Avestruz Master entre 2005 e 2006. Segundo ele, as pessoas precisavam ver que o negócio dava dinheiro. Como elas iam confiar em alguém que não demonstrasse prosperidade? Marcos se associou à Avestruz Master quando a empresa ainda era pequena. Ele tinha um frigorífico em Minas Gerais e achava que poderia ser um bom negócio processar carne de avestruz. No começo, eu acreditava mesmo que ia dar certo. Os números faziam sentido. A demanda por carnes exóticas estava crescendo. Mas conforme a empresa crescia, Marcos começou a notar coisas estranhas. Eu perguntava para o Arthur: onde estão os relatórios das fazendas? Quantos avestruzes nasceram esse mês? Quantos morreram? Qual o índice de postura das fêmeas? Lembra, Marcos? Eram perguntas básicas, né? Qualquer criador sério teria esses números na ponta da língua. As respostas de Arthur eram sempre evasivas. Marcos, você está pensando pequeno. Esse controle minucioso é coisa de criador tradicional. Nós somos uma empresa moderna, focada em resultados. Mas que resultados? Insistia Marcos. Cadê a carne que deveria estar chegando no meu frigorífico? Calma, parceiro. A demanda está tão grande que estamos vendendo tudo direto para os grandes restaurantes de São Paulo. Marcos pediu para ver os contratos com esses restaurantes. Arthur disse que eram confidenciais. Pediu para visitar as fazendas. Arthur disse que estava viajando, que seria melhor agendar para outro momento. Pediu para ver os livros contábeis da empresa. Arthur disse que estavam com o contador, sendo auditados. Foi aí que eu comecei a desconfiar. Admite Marcos. Em 6 meses de sociedade, eu nunca tinha visto um ovo de avestruz, quanto mais a carne. A gota d'água veio quando Marcos soube, por acaso, que Arthur estava vendendo cotas de avestruzes que teoricamente seriam processados no frigorífico dele. Como assim? Ele estava vendendo bichos que nem existiam para pessoas que nunca iam ver esses bichos, dizendo que a carne seria processada numa empresa que nunca processou nada? Marcos decidiu se afastar da sociedade. Pediu seu dinheiro de volta. Eram 50 mil reais que havia investido inicialmente. Arthur não gostou nada da decisão. Ele mudou completamente comigo, lembra Marcos. De parceiro e amigo, virou frio, distante. Disse que eu estava sabotando o projeto, que eu não tinha visão de futuro. O dinheiro de Marcos demorou 8 meses para ser devolvido. E só foi devolvido porque ele ameaçou processar Arthur judicialmente. Quando finalmente recebi, pensei, esse homem está com problemas sérios de fluxo de caixa. Mas Marcos não foi o único a sair da empresa nesse período. 3 funcionários importantes pediram demissão entre o final de 2005 e o início de 2006. Todos por motivos similares. Questionamentos que não eram respondidos, contas que não fechavam, promessas que não se cumpriam. Um desses funcionários era Carla Santos, que cuidava da parte administrativa. Eu via o dinheiro entrando aos milhões, mas nunca via relatórios das fazendas. Quando eu perguntava, me diziam que era segredo comercial. Que tipo de segredo comercial uma fazenda de avestruz pode ter? Carla também notou algo peculiar nos contratos dos investidores. Todos eram muito parecidos, muito genéricos. Não especificavam fazenda, não especificavam quais avestruzes pertenciam a qual investidor. Era como se fossem contratos de gaveta.
Quando Carla pediu para visitar as fazendas, afinal, como ela ia administrar um negócio que não conhecia, recebeu a mesma resposta evasiva que todos recebiam. Não é necessário. Você cuida da parte administrativa, outras pessoas cuidam da parte operacional. Outras pessoas? Que outras pessoas? Eu nunca vi essas outras pessoas. Carla saiu da empresa em janeiro de 2006. Seu último dia foi marcante. Arthur me chamou na sala dele e disse: Carla, você não tem perfil para empresas grandes. Aqui nós pensamos em milhões, não em centavos. Foi humilhante, mas também foi esclarecedor. Ele não queria alguém que fizesse perguntas. O que nenhum deles sabia na época é que Arthur estava cada vez mais desesperado. A quantidade de novos investidores estava diminuindo, mas a quantidade de dinheiro que precisava pagar mensalmente só aumentava. A bomba relógio estava prestes a explodir. Todo esquema Ponzi tem seu momento de virada. O momento em que a matemática cruel da pirâmide financeira torna impossível sustentar a mentira. Para a Avestruz Master, esse momento chegou em maio de 2007. Naquele mês, pela primeira vez em 3 anos, o número de pessoas querendo sair do investimento superou o número de pessoas entrando. E quando isso acontece, num esquema Ponzi, o colapso é inevitável e rápido. Dona Eunice, de Bauru, foi uma das primeiras a perceber que algo estava muito errado. Ela tinha investido R$40 mil em 2005 e vinha recebendo os 3% mensais religiosamente. Mas em maio de 2007, pela segunda vez consecutiva, o pagamento não veio. Liguei para o escritório de São Paulo. Lembra Dona Eunice? A secretária disse que era problema temporário, que estava tudo sendo regularizado. Mas a voz dela parecia nervosa, sabe? Não era a mesma confiança de antes. Dona Eunice, então, tomou uma decisão que mudaria sua vida. Resolveu ir pessoalmente até São Paulo para entender o que estava acontecendo. Cheguei no escritório numa terça-feira, 14h. O que vi me assustou. O escritório, que antes era movimentado, cheio de funcionários bem vestidos e investidores sendo atendidos, agora parecia um cenário de filme de terror. Poucas pessoas, telefones tocando sem parar, sem ninguém atender, pilhas de papel por toda parte. A secretária que me atendeu estava visivelmente nervosa. Ficava olhando para os lados, como se estivesse com medo de alguma coisa. Dona Eunice pediu para falar com Arthur. Ele não está, foi a resposta. Onde ele está? Viajando a negócios. Quando volta? Não sei informar. Foi então que Dona Eunice ouviu algo que gelou seu sangue. Na sala ao lado, uma discussão acalorada entre 2 homens. Como assim não tem dinheiro? Onde está o dinheiro dos avestruzes? Que avestruzes, cara? Você ainda acredita nessa história de avestruz? Eu investi R$200 mil nessa empresa. Você e mais 40 mil otários. Dona Eunice não conseguiu ouvir o resto da conversa, mas não precisava. Já tinha ouvido o suficiente. Naquela mesma semana, um grupo de investidores de Campinas contratou um advogado para investigar a situação da Avestruz Master. O que o advogado descobriu foi alarmante. A empresa estava com mais de 500 processos trabalhistas em aberto, devia milhões para fornecedores e tinha débitos fiscais que chegavam aos dezenas de milhões. Era impossível que uma empresa nessa situação conseguisse pagar 3% ao mês para 40 mil investidores, concluiu o advogado. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. O advogado conseguiu acesso aos registros da Receita Federal e descobriu que a Avestruz Master, nos últimos 3 anos, havia declarado um faturamento total de R$50 milhões. 50 milhões em 3 anos. Mas, segundo os contratos dos investidores, a empresa deveria estar pagando 40 milhões por mês em rendimentos. Os números simplesmente não fechavam, explicou o advogado. Era matematicamente impossível.
Foi quando alguém fez a pergunta que ninguém queria fazer: e se os avestruzes nunca existiram? A hipótese parecia absurda, mas um grupo de 20 investidores decidiu investigar por conta própria. Contrataram um detetive particular para localizar e visitar todas as fazendas da Avestruz Master listadas nos contratos. O que o detetive encontrou foi ainda pior do que imaginavam. Das 15 fazendas listadas nos contratos, apenas 7 existiam fisicamente. Dessas 7, apenas 3 tinham avestruzes. E essas 3 fazendas, somadas, não tinham mais de 500 animais. 500 avestruzes para 40 mil investidores. Cada avestruz teria que pertencer a 80 pessoas diferentes, calculou um dos investidores incrédulo. Mas o pior ainda estava por vir. O detetive descobriu que Arthur havia vendido várias das fazendas nos meses anteriores. O dinheiro da venda? Ninguém sabia onde havia ido parar. Foi então que veio à tona a informação mais devastadora de todas. Arthur Teixeira havia deixado o país. Segundo informações do aeroporto de Guarulhos, ele embarcara num voo para Miami no dia 15 de junho de 2007. Levava 2 malas e viajava sozinho. Data da viagem: exatamente uma semana antes dos investidores descobrirem a verdade sobre as fazendas. Ele sabia que a casa ia cair, concluíram os investigadores, e fugiu antes que isso acontecesse. 40 mil investidores, 3 bilhões de reais, e o homem responsável por tudo isso havia simplesmente desaparecido. 17 de julho de 2007. Uma data que ficará para sempre marcada na memória de milhares de famílias brasileiras. Foi quando a Polícia Federal confirmou oficialmente: Arthur Teixeira havia fugido do país e a Avestruz Master era uma fraude gigantesca. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Jornais, televisões, rádios, todos estampavam a mesma manchete devastadora: maior golpe da história do Brasil, deixa 40 mil vítimas. Dona Célia de Santos soube da notícia assistindo ao Jornal da Noite. 73 anos, viúva há 5, ela havia investido todo o dinheiro da venda do apartamento onde viveu com o marido por 40 anos. 65 mil reais. Toda sua reserva para a velhice. Quando o apresentador falou o nome da empresa, eu senti como se o mundo tivesse desabado. Lembra Dona Célia, a voz ainda embargada pela emoção. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Como pode um homem fazer isso com as pessoas? A reação foi similar em todo o Brasil. Pessoas que haviam investido suas economias de uma vida inteira descobriam pela televisão que haviam perdido tudo. Seu Manuel, de Ribeirão Preto, estava jantando com a família quando soube. Havia investido 80 mil reais, dinheiro que juntara para comprar uma casa para o filho recém-casado. Minha nora estava grávida, conta ele. Eu queria dar uma condição boa para meu primeiro neto. Acabei tirando até essa chance dele. Mas a situação mais dramática talvez tenha sido a de Dona Francisca, de Bauru. Aos 68 anos, ela havia investido 120 mil reais na Avestruz Master. Não era só o dinheiro da aposentadoria. Era também o valor de um terreno que ela havia vendido para aumentar o investimento. Eu pensei que ia deixar alguma coisa para os meus filhos, explica Dona Francisca. Em vez disso, deixei dívidas. As consequências do golpe foram além da perda financeira. Hospitais de todo o país relataram aumento no número de idosos internados por depressão, ansiedade e até tentativas de suicídio. Muitos não conseguiam lidar com a realidade de ter perdido tudo nos últimos anos de vida. Dr. Roberto Carvalho, geriatra do Hospital das Clínicas de São Paulo, lembra bem daquele período. Recebemos dezenas de pacientes com quadros depressivos severos relacionados ao golpe da Avestruz Master. Eram pessoas que haviam trabalhado a vida inteira, juntado cada centavo, e de repente se viam sem nada. O caso mais tocante que Dr. Roberto atendeu
foi o de um casal de idosos de Sorocaba. Eles haviam investido R$ 200 mil, toda a aposentadoria dos dois. Quando souberam do golpe, o marido teve um infarto. A esposa entrou em depressão profunda. Foi uma tragédia familiar completa. Enquanto isso, a Polícia Federal iniciava uma investigação internacional para localizar Arthur Teixeira. O que descobriram foi que a fuga havia sido planejada cuidadosamente. Nos 6 meses anteriores à fuga, Arthur havia transferido dinheiro para contas em paraísos fiscais, Ilhas Cayman, Suíça, Panamá, valores que, segundo investigadores, chegavam próximo a R$ 500 milhões. Ele não fugiu por impulso, explica o delegado federal Marco Aurélio, que coordenou a investigação. Foi uma fuga planejada, com dinheiro guardado estrategicamente em vários países. A investigação também revelou que Arthur não estava sozinho. Tinha um esquema sofisticado de consultores financeiros internacionais que o ajudaram a lavar o dinheiro roubado dos investidores. Mas talvez a descoberta mais cruel tenha sido outra. Arthur continuava gastando ostensivamente, mesmo sabendo que milhares de pessoas haviam perdido tudo por sua causa. Fotos obtidas pela Interpol mostravam Arthur em cassinos de Monte Carlo, restaurantes 5 estrelas em Paris, hotéis de luxo na Suíça. Sempre bem vestido, sempre sorrindo, sempre gastando como se nada tivesse acontecido. Era como se ele não tivesse consciência do mal que havia feito, comenta o psicólogo criminal Dr. Eduardo Ferreira. Ou, simplesmente, não se importasse. Enquanto Arthur vivia como um milionário na Europa, no Brasil, suas vítimas enfrentavam o desespero. Grupos de apoio se formaram espontaneamente. Pessoas que haviam perdido tudo se reuniam para compartilhar a dor, trocar informações, buscar formas de recuperar pelo menos parte do dinheiro. Dona Marlene, de Campinas, passou a coordenar um desses grupos. A gente se encontrava toda quarta-feira na igreja do bairro. Não era só para falar de dinheiro, era para não enlouquecer. O grupo de Dona Marlene chegou a ter mais de 200 pessoas. Vinham de várias cidades, gente que havia perdido a casa, a aposentadoria, a esperança. A gente rezava junto, chorava junto, mas também lutava junto. E essa luta estava apenas começando. Quando você perde tudo o que construiu em uma vida inteira, sobram 2 opções: desistir ou lutar. Milhares de vítimas da Avestruz Master escolheram lutar, e essa luta duraria mais de uma década. O primeiro grande movimento organizado das vítimas aconteceu em agosto de 2007. Mais de 1.000 pessoas se reuniram em São Paulo, na Praça da Sé, num ato que ficou conhecido como o Dia da Verdade dos Avestruzes. Dona Aparecida, de 71 anos, que havia perdido R$ 90 mil, foi uma das organizadoras. A gente não ia aceitar calado. Tinham roubado nossos sonhos, mas não nossa dignidade. O ato foi emocionante e ao mesmo tempo devastador. Centenas de idosos, muitos apoiados em bengalas ou cadeiras de rodas, carregavam cartazes com frases como "Arthur, você roubou nossos últimos anos" e "Queremos nosso dinheiro de volta". Seu João, de Franca, levou um cartaz que tocou a todos. Uma foto de sua esposa, falecida 6 meses após descobrir o golpe. Ela morreu de desgosto, dizia o cartaz. Não conseguiu aguentar saber que tínhamos perdido tudo. A repercussão na mídia foi imensa. Jornalistas de todo o país cobriram o evento, e as imagens de centenas de idosos chorando em praça pública sensibilizaram o Brasil inteiro. Foi a partir desse momento que a luta judicial realmente começou. Dr. Carlos Henrique Machado, advogado especialista em direito do consumidor, decidiu abraçar a causa das vítimas gratuitamente. Quando vi aquelas cenas na televisão, pensei, isso não pode ficar impune. Dr. Carlos organizou uma ação coletiva que reuniu mais de 10.000 vítimas. O objetivo era simples: provar que a Avestruz Master era um esquema fraudulento
e responsabilizar não apenas Arthur, mas também bancos e instituições que facilitaram a operação. Não era só uma questão de ressarcimento, explica Dr. Carlos. Era uma questão de justiça. Aquelas pessoas tinham direito de saber como um golpe desse tamanho foi possível no Brasil. A investigação judicial revelou detalhes chocantes sobre o funcionamento da Avestruz Master. Descobriu-se que a empresa nunca teve licença para operar como instituição financeira, mas funcionava como tal. Os contratos de investimento em avestruzes eram, na verdade, títulos de investimento disfarçados. Mais grave ainda, vários bancos sabiam da irregularidade, mas continuaram processando as transferências bancárias porque ganhavam taxas altas com as movimentações. Era um sistema onde todo mundo ganhava, menos as vítimas, resume Dr. Carlos. A investigação também descobriu que a Receita Federal havia sido alertada sobre as irregularidades da Avestruz Master em 2005, mas não tomou providências efetivas. Houve negligência de várias instituições, conclui o relatório final da investigação. O golpe poderia ter sido evitado se os órgãos competentes tivessem agido. Mas talvez a descoberta mais impressionante tenha sido sobre o próprio Arthur. O FBI, em colaboração com a Polícia Federal Brasileira, conseguiu rastrear os movimentos de Arthur pela Europa e descobriu algo surpreendente. Ele não estava apenas gastando o dinheiro roubado. Estava aplicando em novos golpes. Em 2008, Arthur foi identificado na França tentando montar um esquema similar com investimento em vinhos raros. Na Suíça, foi flagrado oferecendo cotas de diamantes africanos para aposentados ricos. Ele era um golpista profissional, concluiu o relatório da Interpol. O golpe dos avestruzes não foi seu primeiro, nem seria seu último. Essa descoberta trouxe uma questão perturbadora. Quantas outras pessoas, em outros países, estavam sofrendo com os golpes de Arthur Teixeira? No Brasil, enquanto isso, as vítimas continuavam organizadas. Criaram uma associação oficial, a VIMA, Associação das Vítimas da Avestruz Master, que chegou a ter mais de 15 mil associados. Dona Benedita, de Ribeirão Preto, foi eleita primeira presidente da associação. Aos 75 anos, havia perdido R$80 mil, toda sua aposentadoria. Se a gente não se unir, ninguém vai se unir por nós, dizia ela. A Avima organizou manifestações mensais, pressionou políticos, fez campanhas na mídia. O objetivo era manter o caso vivo na opinião pública e pressionar as autoridades por uma solução. A gente sabia que era uma luta desigual, admite Dona Benedita. Éramos pessoas idosas, muitas com pouco estudo, lutando contra um sistema complexo. Mas a gente tinha uma coisa que o Arthur não tinha: a verdade do nosso lado. E essa verdade estava prestes a vencer. 2 de abril de 2011, 4 anos após a fuga. Aeroporto Charles de Gaulle, Paris. Arthur Teixeira, tentando embarcar para o Uruguai com passaporte falso, foi finalmente capturado pela Interpol. A prisão foi o resultado de uma investigação internacional coordenada pela Polícia Federal Brasileira, FBI americano e Interpol francesa. Durante 4 anos, eles rastrearam cada movimento de Arthur pela Europa. Ele cometeu um erro, explica o delegado Marco Aurélio, da Polícia Federal. Tentou contactar a família no Brasil usando um telefone que estava sendo monitorado. Conseguimos triangular a localização. Quando foi preso, Arthur estava com 2 passaportes falsos, um argentino e outro paraguaio, e 500 mil euros em espécie. Nos hotéis onde estava hospedado, a polícia encontrou documentos que provavam que ele estava planejando novos golpes. Tinha um caderno inteiro com anotações sobre investimentos em petróleo boliviano e criação de salmão norueguês, revelou a investigação. Ele nunca parou de planejar fraudes. No Brasil, a notícia da prisão foi recebida com explosão de alegria pelas vítimas. Dona Conceição, que havia perdido R$60 mil,
Estava assistindo televisão quando soube. Eu gritei tão alto que os vizinhos vieram ver o que tinha acontecido. Era uma mistura de alegria e alívio. Finalmente, íamos ter justiça. O processo de extradição durou 8 meses. Arthur tentou de tudo para evitar voltar ao Brasil. Alegou perseguição política, disse que tinha problemas de saúde, chegou a pedir asilo político na França. Nada funcionou. Em dezembro de 2011, Arthur Teixeira pisou em solo brasileiro algemado, escoltado pela Polícia Federal. As imagens dele descendo do avião em Brasília, magro, cabelos grisalhos, foram transmitidas ao vivo por todas as emissoras do país. Era o fim de uma fuga que durou 4 anos e meio. O julgamento começou em março de 2012 e se tornou um dos mais acompanhados da história do judiciário brasileiro. Durante 3 meses, dezenas de vítimas depuseram no tribunal. Histórias de vida destruídas, famílias despedaçadas, sonhos roubados. Dona Eulália, de 82 anos, precisou ser amparada para chegar ao banco das testemunhas. Com a voz trêmula, contou como havia perdido R$110 mil, dinheiro que juntara em 50 anos de trabalho como costureira. Eu só queria deixar alguma coisa para meus netos, disse ela chorando. Em vez disso, deixei vergonha. Seu Benedito, de Bauru, contou como a esposa havia entrado em depressão após descobrir o golpe e morreu 6 meses depois. Ele não matou só o dinheiro da gente, matou pessoas. Durante todo o julgamento, Arthur permaneceu impassível. Não demonstrou arrependimento, não pediu desculpas, não mostrou qualquer emoção ao ouvir os depoimentos das vítimas. Era como se ele estivesse assistindo a um filme. Observou o Dr. Carlos, advogado das vítimas, completamente desconectado do sofrimento que havia causado. A estratégia de defesa de Arthur foi tentar minimizar sua responsabilidade. Seus advogados alegaram que ele realmente acreditava que o negócio de avestruzes daria certo, que não havia intenção de fraudar ninguém. Uma defesa ridícula, comenta Dr. Carlos. Como você explica as contas em paraísos fiscais? Como você explica a fuga planejada? Como você explica os passaportes falsos? O Ministério Público foi implacável. Apresentou mais de 1.000 páginas de provas documentais, depoimentos de 50 testemunhas, laudos contábeis que provavam que o esquema nunca teve viabilidade econômica. Arthur Teixeira sabia desde o primeiro dia que estava montando uma pirâmide financeira, afirmou o promotor em seu pronunciamento final. Ele destruiu deliberadamente a vida de milhares de famílias brasileiras. No dia 15 de agosto de 2012, o juiz José Roberto Silveira proferiu a sentença que o Brasil inteiro aguardava. Arthur Teixeira de Melo, considerando a gravidade dos crimes cometidos, o dano causado à sociedade e a ausência total de arrependimento, eu o condeno a 23 anos de prisão em regime fechado. A sentença também determinou o bloqueio de todos os bens de Arthur no Brasil e no exterior, com o objetivo de ressarcir as vítimas. Quando a sentença foi lida, o tribunal explodiu em aplausos. Várias vítimas choravam, algumas de alegria, outras de alívio. Mas a luta ainda não havia terminado. 23 anos de prisão para Arthur Teixeira. Justiça feita? Para muitas vítimas, era apenas o começo de uma nova batalha, recuperar pelo menos parte do dinheiro perdido. A execução da sentença revelou uma realidade cruel. Embora Arthur tivesse movimentado bilhões, a maior parte do dinheiro havia simplesmente desaparecido. A Polícia Federal conseguiu localizar e bloquear cerca de R$200 milhões em contas no Brasil e no exterior. Parece muito, mas representava apenas 7% do total roubado das vítimas. Onde estava o resto? Perguntaram os investigadores. A resposta veio aos poucos. Arthur havia gastado centenas de milhões em sua vida de luxo na Europa. Cassinos em Monte Carlo, carros de luxo,
Hotéis 5 estrelas, restaurantes caríssimos, uma vida de rei sustentada pelo sofrimento de milhares de aposentados brasileiros. Além disso, grande parte do dinheiro havia sido lavado através de empresas de fachada em paraísos fiscais. Empresas que, convenientemente, faliram logo após receber as transferências. Era um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, explica o perito contábil que analisou as movimentações. Cada real roubado passava por pelo menos 5 países antes de chegar nas contas pessoais do Arthur. Em 2015, 3 anos após a condenação, começaram os primeiros pagamentos de ressarcimento às vítimas. Cada pessoa recebeu, em média, 15% do valor investido. Dona Aparecida, que havia perdido R$ 90 mil, recebeu R$ 13.500. Era pouco, mas era alguma coisa, dizia ela. Pelo menos mostrava que a justiça funcionou. Seu Manuel, de Ribeirão Preto, recebeu R$ 12 mil dos 80 mil investidos. Não deu para comprar a casa do meu filho, mas deu para ajudar com o enxoval do neto. Mas nem todos tiveram a sorte de receber alguma coisa. Cerca de 15 mil vítimas morreram entre a descoberta do golpe e o início dos pagamentos. Muitas de idade avançada, outras de desgosto, depressão ou problemas de saúde agravados pelo estresse. Essa é a parte mais triste da história, lamenta Dr. Carlos, o advogado das vítimas. Muitas pessoas morreram sem ver um centavo de volta, sem ter a satisfação de ver o Arthur preso. Entre os que morreram estava Dona Francisca, de Bauru, que havia investido R$ 120 mil. Ela faleceu em 2013, um ano após a condenação de Arthur. Segundo a família, nunca se recuperou do choque de ter perdido tudo. Minha mãe morreu pobre e envergonhada, conta a filha. Ela se sentia culpada por ter acreditado no golpe. Dizia que tinha sido burra, que tinha estragado a herança dos filhos. A história da Avestruz Master deixou marcas profundas na sociedade brasileira. Mudou leis, criou regulamentações mais rígidas para investimentos, alertou uma geração inteira sobre os perigos dos investimentos milagrosos. Foi uma lição cara, muito cara, reflete o economista Dr. Paulo Sandrone. Mas foi uma lição necessária. Quantos outros golpes foram evitados porque as pessoas se lembraram dos avestruzes? Hoje, 15 anos depois, Arthur Teixeira continua preso. Já tentou 17 recursos, todos negados. Sua previsão de soltura, com desconto por bom comportamento, é 2032. Ele já tem 70 anos, comenta o diretor do presídio, onde Arthur cumpre pena. É um homem acabado, sem perspectiva. Às vezes fico pensando se ele se arrepende do que fez. As vítimas sobreviventes, hoje na casa dos 80, 90 anos, construíram suas próprias formas de lidar com o trauma. Dona Benedita, ex-presidente da Avima, transformou sua experiência em ativismo. Aos 91 anos, ainda dá palestras em igrejas e centros comunitários sobre como evitar golpes. Se eu conseguir salvar uma pessoa de passar pelo que passei, já valeu a pena, diz ela. Seu João, de Franca, encontrou consolo na família. Perdi o dinheiro, mas ganhei uma lição de vida. Aprendi que o mais importante não é o que você tem, é quem você tem ao seu lado. E você, que chegou até aqui nesta história dolorosa mas necessária, que lições leva para a sua vida? Lembre-se, desconfie sempre de promessas de ganho fácil. Questione investimentos que parecem milagrosos. Proteja-se e proteja quem você ama. Porque por trás de cada golpe, não há apenas números. Há vidas, sonhos, famílias. Há pessoas como Dona Aparecida, seu João, Dona Francisca. Pessoas que confiaram e pagaram o preço mais alto possível. Esta foi a história da Avestruz Master. O golpe que mudou o Brasil. O golpe que mostrou que, às vezes, a ganância é maior que a compaixão. Mas também mostrou que a justiça, mesmo devagar, chega.
Se esta história tocou você, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe com pessoas que precisam ouvir este alerta. Porque informação é a melhor defesa contra aqueles que querem nos enganar. Se você chegou até aqui, é porque entende que histórias como essa precisam ser contadas. Cada like, cada inscrição, cada compartilhamento é uma forma de proteger outras pessoas de passarem pelo mesmo sofrimento de Dona Aparecida, seu João e milhares de brasileiros. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos histórias reais que podem salvar você e sua família de cair em golpes como este. Sua inscrição não custa nada, mas pode valer uma fortuna em proteção. E se você conhece alguém que pode estar vulnerável a golpes, seus pais, avós, tios, compartilhe este vídeo. Pode ser o presente mais valioso que você dará para eles. Juntos, podemos fazer a diferença. Juntos, podemos proteger quem amamos.